Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br, e nesse vídeo eu vou falar a respeito da correção ortográfica, que é a capacidade que o Mac tem de nos ajudar a corrigir o texto que a gente está escrevendo, a escrever corretamente, tá bom? Bom, para a gente tirar todas as dúvidas com relação a isso e todas as funções que a correção ortográfica tem, esse vídeo pode ser que seja um pouquinho mais longo do que eu estou acostumado a fazer, mas vamos item por item para que vocês possam entender passo a passo como é que ela funciona. Bom, primeira coisa é ativar ou desativar a correção ortográfica. Tem gente que não gosta, eu particularmente não gosto. Tá? Ela era ruim no começo, mas ela tem melhorado. Eu confesso que ela tem melhorado bastante. Em alguns equipamentos eu costumo deixar ativado para poder experimentar, em outros não. Tá? Mas se você quiser ativar ou desativar, você tem duas formas de fazer isso. A primeira é direto no sistema. Então eu vou lá no menuzinho da maçã, lá em cima à esquerda, vou em preferências do sistema, e dentro de preferências do sistema a gente vai encontrar aqui o item chamado teclado. Entra no teclado, dentro do teclado vocês vão na aba texto, e dentro da aba texto vocês têm a opção aqui, ó, corrigir a ortografia automaticamente. Então se você habilita essa opção, ele vai ativar a correção automática para o sistema como um todo, tá? Ah, Thiago, mas eu quero fazer isso em alguns aplicativos apenas. Então mantenha essa opção desligada e você vai ativar dentro de cada programa. Então, por exemplo, aqui no Notas, ou no Pages, ou no Numbers, ou no editor de texto, ou no Mail, em vários programas da Apple e também de third party, né, programas de terceiros, você encontra essa opção. Então lá no menu Editar, e aí você tem a opção ortografia e gramática, e aqui você tem a opção de corrigir a ortografia automaticamente e de verificar a ortografia durante a digitação. Uma coisa é verificar, outra coisa é corrigir, tá? O verificar aqui é legal, eu deixo ativado, porque se eu escrever errado, ele vai sublinhar em vermelho, e aí me chama a atenção, eu tenho a oportunidade de corrigir ou não. Aqui não, aqui ele corrige automaticamente, tá? Então vamos ativar aqui para a gente ver como é que funciona. Eu vou escrever aqui dicionário, ah lá, ó, já está oferecendo para mim. Nesse momento, se eu aperto a barra de espaço no meu teclado, ele já preenche com a palavra do jeitinho que ele me ofereceu. Dicionário, tá bom? Vou escrever de novo aqui, ó, Opa, escrevi errado. Ah lá, está me oferecendo o dicionário de novo. Se eu não quiser, eu posso continuar escrevendo para que eu escreva do jeito que eu quero, né? Ou então eu posso apertar a setinha do teclado, por exemplo, para a direita, e ele para de me oferecer essa palavra e eu vou escrever do jeito que eu quero. Dicionário 1, por exemplo, sei lá se existe isso. Né? Ou então, vamos de novo, ah lá. Se eu não quiser também eu posso com o mouse clicar no xizinho e esquecer essa sugestão que ele está dando. Esse é o caminho mais longo, né? E com o mouse é sempre o caminho mais longo. Então a setinha ou então continuar escrevendo já resolve esse problema, ok? Se eu não gosto disso, eu vou lá no menu editar e eu vou lá em ortografia e gramática e eu desabilito a opção corrigir ortografia automaticamente, certo? A partir desse momento eu posso escrever aqui dicionário, que ele não vai mais me oferecer, mas se eu escrever errado, ele vai sublinhar para mim em vermelho, ó, só tem um certo aqui, o resto está tudo errado, tá? E aí eu vou poder, a hora que ele me sublinha, eu vou poder tomar ciência que eu escrevi alguma coisa errado, ou então fora do que o dicionário da Apple reconhece, e aí eu posso clicar com o botão direito, o botão secundário em cima da palavra, e nesse menuzinho suspenso ele vai me oferecer a palavra correta ou variantes dessa palavra para eu poder alterar. Tá? Então se eu não quiser nenhuma dessas aqui, eu tenho essas outras duas opções, ou ignorar a ortografia, ou aprender a ortografia. Então se eu clico em aprender ortografia, essa palavra do jeitinho que está escrito ali, errado do jeito que está escrito, ela vai para uma listagem dentro do sistema, e nessa listagem ficam todas as palavras que você optar aqui por aprender a ortografia. Tá? Ignorar, mesmo que você escreva a próxima vez, ele não vai nem dizer que está certo ou que está errado, ele vai realmente ignorar essa palavra porque você pediu para isso. Ou então, se eu clico aqui, ele já troca pela palavra correta. Legal? Bom, da onde que ele tira essas palavras corretas para saber se está certo ou se está errado? Bom, primeira coisa é o aplicativo dicionário. Então, se a gente for lá no Finder, fomos aqui em aplicativos,
você vai ver que você tem um arquivinho aqui chamado, um programinha chamado dicionário, certo? Que é por aqui que ele vai fazer essa leitura das palavras, tá? Então você pode chamar o dicionário pelo Spotlight também, se você preferir, ou e tal, deixar um atalho, ou então pelo Launchpad, da forma como você quiser. Eu vou abrir o dicionário aqui, pronto, deixa eu fechar essa janelinha. Olha lá, aqui está o dicionário. E aí eu posso fazer a pesquisa da palavra que eu quiser, por exemplo, sei lá, casa. Pronto, está aqui. E é um dicionário, dicionário mesmo, tá? Um dicionário de referência, para você poder saber o que significa cada palavra. A Apple aproveita esse dicionário para poder fazer a correção ortográfica na maioria dos programas, mas não é necessariamente usado para correção de todos os aplicativos. No caso do pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, eles usam o dicionário próprio da Microsoft. Não utilizam o dicionário da Apple, o dicionário do sistema. Então fique atento com relação a isso, tá? E aqui no programinha dicionário, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas há muitos anos atrás. Então eu vou aproveitar para poder falar sobre isso, tem muita gente que começou a seguir e que ainda não viu esse vídeo. Bom, o dicionário, a gente pode colocar vários dicionários no nosso programinha, não precisa ter um só. Na hora que eu vou lá no menu dicionário, opção preferências, ele me abre essa telinha onde eu tenho uma sequência, vou abrir um pouquinho aqui, onde a gente tem uma sequência grande de dicionários que a gente pode aproveitar. Então, dicionário de alemão, dicionário de árabe, dicionário de hindi, enfim, olha só a quantidade de dicionário que nós temos para poder escolher. Então, a gente vai ticar aqueles dicionários que a gente precisa ter na máquina, tanto para pesquisa de palavras quanto para correção também. Então, aqueles que eu não quiser eu destico e aqueles que eu quiser eu tico. E alguns dicionários, por exemplo, no caso da Wikipedia, olha só o que apareceu aqui embaixo. Ó. A Wikipedia tem vários idiomas para a Wikipedia, né? Então, por exemplo, termos que são em espanhol, né, não vai ter a informação completa na versão em inglês ou a versão em português. Vai ter vai ter a explicação mais completa da Wikipedia de um termo espanhol, de uma celebridade, de alguma coisa da Espanha, obviamente, na Wikipedia da Espanha. Então você pode ativar aqui os idiomas que te interessam, dependendo da internacionalização da pesquisa que você faz. Eu falei bonito agora, né? Então vai depender daqui da forma como você quer, e você também tem outros idiomas aqui embaixo, menos conhecidos, que aí você pode escolher, olha só a quantidade que tem que a Wikipedia oferece. Tem umas coisas aqui que eu nem sei o que significa, olha só. Se alguém souber aqui, por favor, coloque aí no comentário para que possa enriquecer aqui a nossa aula, tá bom? Outra coisa que é importante é a ordem, tá? A ordem de sequência aqui, o primeiro é o mais importante para o sistema e assim por conseguinte. Então, por exemplo, se eu quiser que a Wikipedia seja o meu dicionário principal, eu pego ele aqui e arrasto para o topo da lista. Você vê que ele altera até aqui na minha barra, né? Ó, alterou na minha barrinha aqui. Então é nessa sequência aqui que eu vou dizer para o Mac qual que é o dicionário principal, e o secundário, o terciário e assim por diante, tá? Eu vou voltar o Wikipedia lá para baixo, porque o mais importante para mim é o de português aqui, né? Tá certo? Bom, então, feito isso, a gente vai explicar aqui como que funciona essa questão aqui de adicionar uma coisa antes da gente interromper. Tem muita gente que pergunta para mim, Thiago, eu posso colocar dicionários externos ou eu tenho que seguir só essas opções que a Apple oferece? Você pode. Você vai ter que achar um dicionário externo com a extensão .dict, dict. Então, .dict é a extensão de dicionários que a Apple oferece, tá bom? E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir o programa de dicionário de novo, deixa eu abrir aqui. Vai lá no menu menu arquivo, abrir pasta de dicionários. E aí ele vai abrir no Finder a localização exata de onde ficam os dicionários, e é aqui que você vai colocar o dicionário .dict que você aí pegou em algum lugar na internet, tá bom? Se você tem algum dicionário que não é .dict, existem alguns sites, alguns aplicativos que fazem a conversão desse dicionário para .dict. Um deles é esse aqui, ó, Dict Unifier. Esse Dict Unifier é um programinha gratuito que tem lá no GitHub. O GitHub é um lugar onde tem aplicativos gratuitos feitos por pessoas, não por desenvolvedores profissionais. Alguns são, óbvio, mas nem todos, né? Então é um repositório meio que aberto. Tome um pouco de cuidado com isso, mas esse programa aqui eu já usei, eu conheço, então pode confiar. Eu vou deixar
o link desse Dict Unifier aqui na descrição, para que você possa utilizar caso você tenha interesse. Perfeito? Então pronto, dessa forma a gente pode utilizar dicionários externos aqui no nosso Mac. Mas, além disso, a gente pode criar uma listagem própria, né, das nossas palavras. Então, como é que a gente vai fazer para editar? Como eu falei, a gente consegue clicar com o botão direito e aprender, desaprender, mas seria muito trabalhoso a gente fazer isso palavra por palavra, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma sequência de palavras, uma lista de palavras que a gente mais usa e que a gente já sabe que o Mac não reconhece. Sei lá, eu vou escrever palavras aleatórias aqui, tudo errado, só para a gente poder fazer um teste, tá? Então eu vou fazer aqui premais, premal, aqui, premal, o próprio dicionarium. Aí eu escrevo a palavra e eu não dou espaço, tá? Escrevo a palavra e já dou um enter. O dicionário. Vou colocar aqui caçaderol, sei lá o que é isso. Escrever qualquer palavra assim esquisita, tá? Casarém, pronto. Vamos supor que são palavras que eu uso no dia a dia, tá? Então eu escrevi, não apertei espaço depois da palavra, escrevi só a palavra e dei o enter, tá? E eu vou selecionar todas elas, inclusive com espaço no final da última aqui. O importante é ter um enter, tá? Depois da palavra. Então eu seleciono esse bloco todo, vou lá no editar, copiar. Perfeito. Agora eu tenho que voltar lá na minha pasta de biblioteca. Então eu vou clicar na minha imagem de fundo aqui, né, na minha imagem do desktop, para poder voltar a atenção ao Finder, para que eu possa ter o menu Ir. Eu clico no menu Ir, seguro o Option no meu teclado, para que ele mostre aqui a pasta biblioteca, que é uma pasta oculta. Clicando aqui, ele me abre a pasta biblioteca, eu vou empurrar um pouco para baixo e eu vou encontrar lá no final Spelling. E dentro da pasta Spelling eu tenho um arquivo chamado Local Dictionary. Clico com o botão direito em cima dele, vou em Abrir com Editor de Texto. Se o editor de texto for o padrão para você, você pode clicar 2 vezes no Local Dictionary que ele vai abrir, tá? Mas eu costumo ensinar esse caminho porque às vezes o programa é outro, tá? Então pode dar errado. Então tem que abrir com o editor de texto. Eu clico 2 vezes agora nele aqui, ele vai abrir com o editor de texto. É um arquivinho, se você nunca fez nenhum tipo de aprender ortografia, ele vai estar em branco. Então aqui eu vou Command V para poder colar, né, ou então menu editar, colar, né, e tem que ter um enter depois de cada um, ou seja, após a última palavra tem que ter mais uma linha aqui, tá, para que ele possa funcionar direitinho. Beleza, escreveu todas as palavras que você quer. Se você quiser escrever por aqui também, pode escrever. Escreve e dá Enter, escreve e dá Enter. E aí eu clico para fechar, ele vai salvar automaticamente. Deixa eu clicar 2 vezes só para mostrar que ele salvou. Olha lá, salvou, tá? Então eu clico para fechar, ou então mando salvar e fecho, e pronto. E nesse momento eu tenho que ou reiniciar o meu Mac, ou efetuar o logout, finalizar a sessão, para que eu possa abrir novamente, e aí ele vai fazer a leitura, tá, das minhas palavras, e a partir desse momento ele não vai mais identificar como palavra escrita de forma errada. Então eu vou interromper a gravação aqui, eu vou fazer o logout e vou voltar para mostrar para vocês que deu certo, tá bom? Então eu vou fechar o Notas aqui, e eu vou lá aqui finalizar a sessão com o Dr. Apple. Prontinho, voltei aqui no usuário, vamos abrir aqui o Notas, e vamos, olha lá, pronto, ó. Já não está identificando mais como palavra esquisita. Vamos escrever de novo só para ter certeza? Ó. Premal, dicionarium, tá vendo? Dicionário, e assim por diante. Então dessa forma você pode criar uma listagem de palavras aí padrão e resolver esse problema com relação à verificação de ortografia. Pronto, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, você que digita muito, que é advogado, que é escritor, né, enfim, que é blogueiro, escreve pra caramba. Eu espero que essa dica ajude você a ganhar tempo, ganhar produtividade. Acesse o site drapple.com.br, faça os cursos completos que eu tenho lá. Mesmo que você use o Mac já faz muitos anos, eu tenho certeza absoluta que você vai aprender um montão de coisa que vai fazer você ganhar tempo. Hoje em dia você sabe que tempo é dinheiro, a gente tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. E usar a ferramenta de uma forma correta faz com que a gente ganhe produtividade no nosso dia a dia. Então aproveite os cursos, eles ainda estão em promoção.
promoção. Se você está no mês aí de outubro de 2020, eles ainda estão em promoção. Aproveite antes que acabe, garanta o seu curso com promoção, com preço, com desconto, antes que acabe. E lá no site também tem os contatos, os meus contatos, para que você possa agendar uma consulta técnica, um suporte técnico online, ou uma aula VIP para a gente poder fazer isso ao vivo, remotamente. Legal? Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.